Olá, eu sou o pastor Arthur da Congregação Batista em Tabuleiro. Estamos aqui para mais uma reflexão, sobre a Palavra de Deus e nós estamos tratando acerca de orações que foram feitas em momentos de dificuldade, momentos de crise, para podermos aprendermos um pouco mais e sermos consolados pela Palavra de Deus nesse momento difícil que nós temos passado. Não apenas aqui em Tabuleiro, mas em todo o mundo, E hoje eu gostaria de falar sobre Davi, uma oração do rei Davi. Davi foi um rei de Israel, um rei muito importante para Israel. Ele foi um homem muito temente ao Senhor, ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele possui várias orações espalhadas pela Bíblia. A história dele principalmente está nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, mas ele também tem muitos salmos que foram escritos por ele. E ele era um homem de muita oração. E hoje eu gostaria de falar de uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 5. A história ela está no versículos de 17 ao versículos 25, mas eu não vou ler tudo. Mas basicamente, esse texto fala de um momento de Davi, que foi o momento em que ele tomou, ele foi consagrado rei de Israel. Saúl já tinha morrido, e aí ele foi consagrado rei de Israel. E aí, quando ele foi consagrado rei de Israel, havia inimigos que sempre foram meio que um problema para o reino de Israel, que eram os filisteus. E aí os filisteus, quando ouvem essa notícia, eles vão até Jerusalém, onde Davi está, para tentar derrotar os israelitas. E aí, nesse momento, Davi ele desce para a sua fortaleza, ele vai para a fortaleza do rei. Só que os filisteus eles fazem uma tática diferente. Ao invés de tentar invadir a fortaleza, o que era muito difícil, as fortalezas sempre são em lugares altos, de difícil acesso, em lugares muito protegidos, Eles simplesmente tinham um vale por baixo da fortaleza, então eles ficaram espalhados naquele vale. E com isso Davi ele não sabia o que fazer, e como que ele derrotaria os filisteus. Mas é interessante porque Davi ele era um grande general, ele era um homem de estratégia, Ele sabia pensar militarmente, ele não era alguém tolo, ele era alguém bem treinado, ele já tinha feito muitas guerras, mesmo antes de se tornar rei, porque ele já havia sido militar no reino de Saul, que foi o rei anterior a ele foi um dos principais soldados de Saul. E o tempo que ele foi perseguido por Saul, pela inveja de Saul com ele fez várias e várias guerras, lutou em vários exércitos. Então, ele era um homem muito experimentado na guerra. Mas é interessante porque quando ele vê os filisteus ali no vale, Davi ele não bola uma estratégia inicial tão somente, Mas Davi, a palavra de Deus diz que ele buscou o Senhor. Ele consultou o Senhor do que ele devia fazer. E ele pergunta ao Senhor: Deus, eu devo descer, eu devo atacar os filisteus, o Senhor vai me dar a vitória nesse momento? E aí o Senhor fala com ele: sim, eu vou te dar, ataque eles porque eu já te dei a vitória. E aí Davi faz, ele cumpre a vontade de Deus. Então, ele primeiramente ele consulta ao Senhor e aí ele toma uma atitude. E aí logo depois, os filisteus eles fogem, eles se veem derrotados, eles fogem e depois eles voltam de novo quando o exército de Davi já tinha ido embora. E aí Davi novamente pergunta para o Senhor: eu devo descer, devo atacar de novo, E aí Deus fala: não, agora você vai por trás deles, então rodeie eles por trás e desça por detrás deles e ataque eles. E quando você ouvir o som das amoreiras, das amoreiras sendo quebradas, isso significa que o Senhor já está indo à frente de você e que a vitória já é ganha. E é interessante porque aí Davi cumpre o que ele fez, cumpre o que o Senhor falou e ele tem a vitória novamente sobre os filisteus. Mas o que é interessante nesse texto é que Davi ele no primeiro momento, numa primeira reação, ele toma atitudes meramente humanas. Ele vai para a fortaleza, que era o mais óbvio a se fazer. Mas depois disso,
Davi ele tem tempo para poder pensar no que ele vai fazer. E aí quando ele tem esse tempo, Davi, na verdade, ele não perde tempo e ele consulta o Senhor. E aí a minha pergunta para você é, em tempos de dificuldade, em tempos em que você tem encontrado, né, coisas inesperadas, coisas difíceis de lidar, você tem buscado o Senhor? Porque, infelizmente, muitas vezes, nós tentamos esgotar todos os nossos recursos. Obviamente, Davi, ele tinha muitos recursos militares, ele deveria ter muitas estratégias para poder fazer guerra contra os filisteus naquele momento. Mas Davi, antes de consultar o seu conhecimento sobre guerra, Davi consultou o Senhor. E aí eu pergunto, antes de você esgotar os seus recursos, antes de você esgotar a sua sabedoria, a forma como você resolve os seus problemas, antes de você fazer isso, você consulta o Senhor? Infelizmente existem pessoas que somente depois que tudo dá errado, somente depois que elas fazem as coisas e quebram a cara, aí é que elas vão buscar o Senhor e buscam o Senhor ainda perguntando, o que eu fiz de errado? Mas em momento nenhum elas buscaram o Senhor. E aí, Davi nos dá um exemplo. Ele buscou o Senhor no início do problema. Ele não buscou o Senhor no final do problema, depois que ele já tinha tentado derrotar os filisteus de várias formas. Não, no início do problema ele já buscou o Senhor. Então eu te pergunto, no início dos seus problemas, quando você vê que o problema aparece, você vai para um lugar tranquilo, um lugar onde você possa ter ali uma intimidade com o Senhor e coloca aquele problema diante do Senhor e espera que Ele responda a você? Ou você já quer tomar as decisões, já quer resolver tudo do seu jeito e aí depois você perde a batalha e não entende por quê? Então, Davi aqui nos deixa uma lição. Devemos consultar o Senhor no início das nossas guerras, no início das nossas batalhas e com certeza o Senhor vai nos direcionar. Talvez Ele não nos dê a vitória como Ele deu a Davi, mas com certeza Ele vai nos dar a direção para onde a gente deva ir. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele possa te dar consolo e refrigério nesse momento de dificuldade. Um abraço.